Hoje a gente começa uma nova série de mensagens. Não sei se vocês repararam, a primeira série que eu falei sobre parâmetros, ela basicamente são os 5 fundamentos da reforma protestante. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e só para a glória de Deus. Então, esses são os parâmetros que a gente usa para entender tudo à nossa volta. São parâmetros inegociáveis, são parâmetros que permanecem para todos sempre, que podem ser aplicados em qualquer cultura, porque são fundamentos, são algo que para nós são inegociáveis, que a gente precisa manter para que a gente possa então falar das coisas de Deus e entender as coisas sob um ponto de vista de Deus. Mas hoje a gente então passa a falar de algo importante também, mas que são áreas que a gente procura enfatizar. Poderia pegar outras áreas? Sim, poderia. Poderíamos ter outros valores? Sim, poderíamos. Mas a gente pega esses valores para que a gente possa deixar bem claro, não somente para nós, mas para todos aqueles que vão fazer parte ou têm curiosidade de saber algo sobre nós, que a gente valoriza. E hoje a gente vai falar sobre comunidade. Por que comunidade? Mas antes, eu gostaria que a gente orasse então. Vamos orar então antes da gente falar sobre comunidade? Vamos orar buscando a sabedoria do Senhor. Vamos orar. Pai amado, nós estamos aqui hoje reunidos, ó Deus, como teu povo, povo escolhido, povo lavado no sangue de Jesus, amém. Povo consagrado e separado para a honra e glória do teu nome. Amém, povo que foi comprado por um preço valioso, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Amém. Povo que hoje tem a garantia da vida eterna através da ressurreição de Jesus, amém, ao terceiro dia. E hoje, ó Deus, essa vida que nós temos, essa vida que ainda nos resta neste mundo, nós cremos, ó Deus, que devemos viver para o Senhor. Então estamos aqui, ó Deus, para nos santificar, para nos consagrar, para receber de Ti aquilo que nós precisamos desesperadamente, para continuar vivendo de maneira que agrada o Teu nome. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em nossos corações, de maneira que as meditações dos nossos corações e as palavras que saem dos meus lábios sejam agradáveis a Ti somente, sim, nossa rocha e o nosso Redentor. Sim, Pai amado, agradecidos, oramos no nome poderoso de Jesus. Sim, amém, graças amém. A Deus. Então hoje a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês está em Efésios capítulo 4, versículos 7 ao 16. E a versão que eu vou ler hoje, de Efésios capítulo 4, de versículos 7 ao 16, é a Nova Almeida atualizada. Olha o que a palavra de Deus fala para nós hoje. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Amém. Eu acredito que nunca se houve uma época tão confusa como hoje em relação ao papel da igreja. A igreja hoje vive um momento muito confuso em termos de o que é igreja e qual é a relevância da igreja hoje. A igreja é importante? E o que é igreja? Hoje, a gente vê muitas igrejas, e igrejas de diversos nomes, diversas práticas, diversas teologias. Hoje a gente vê não apenas uma diversidade, uma variedade em termos de igrejas cristãs, mas hoje a gente vê até mesmo igrejas que se dizem cristãs, que não são cristãs, mas que usam o nome de igreja. Por exemplo, se você vê hoje andar na rua, você vai ver a igreja unitariana, que nega a Trindade, que nega a divindade de Cristo, mas que se autodenomina igreja. Hoje você vê a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, a igreja mórmon, e eles se definem como igreja. Mas eles não são igreja porque eles negam que Jesus Cristo é Deus. Então hoje, a igreja, o termo igreja, ele é muito usado, mas nesse meio de muitos usos, nesse meio de multiplicidade de igrejas, se perdeu a essência. Por que comunidade? Porque a gente usa o termo comunidade porque a gente quer enfatizar um aspecto da vida da igreja. A gente quer passar uma essência que se perdeu, apesar do termo comunidade não aparecer na Bíblia. Aí você vai chegar e falar para mim assim: mas como é que você vai usar uma palavra que você não encontra na Bíblia? Às vezes você não tem a palavra, mas isso não quer dizer que o conceito não aparece na Bíblia. Por exemplo, você não vê a palavra Trindade na Bíblia, mas você vê o conceito. Tanto é que hoje, todos nós, como cristãos, cremos na Trindade, defendemos a Trindade. Por quê? Porque cremos que é doutrina, apesar da palavra Trindade não aparecer na Bíblia nenhuma vez. Da mesma maneira, comunidade. Porque você não encontra o termo comunidade na Bíblia, isso não quer dizer que o conceito comunidade é totalmente alheio, estrangeiro, não aparece na Bíblia. Não, na verdade, aparece. O que quer dizer comunidade? Comunidade é uma união de pessoas. Unidade significa que nós temos um relacionamento, um grupo de pessoas que tem um relacionamento, e porque eles compartilham esse relacionamento, eles se tornam uma unidade, uma comunidade. Por exemplo, existe a comunidade brasileira aqui em Marieta. Eles são uma comunidade, uma unidade. Por quê? Eles compartilham uma cultura, compartilham uma língua, um idioma, compartilham gostos, preferências, a comunidade brasileira. E esse conceito de comunidade como unidade, aquilo que une um grupo de pessoas, nós encontramos na Bíblia. Então a gente usa o termo comunidade porque a gente quer sair desse mar de diferentes significados, nessa confusão que tornou a igreja irrelevante, e agora a gente usa um nome porque a gente quer enfatizar um conceito importante, que a gente encontra na igreja e que nesse mar de multiplicidade de conceitos e significados se perdeu: unidade. A gente enfatiza a comunidade porque a gente quer mostrar que a unidade dos cristãos, aquilo que eles compartilham como crentes, é importante. Então é necessário a gente focar nisso, e também é necessário fazer com que outros cristãos se relembrem desse importante conceito: unidade.
Quando a gente fala unidade, quando a gente fala de comunidade, a gente está enfatizando essa interdependência que nós temos como cristãos. Quando a gente fala que nós somos uma comunidade, a gente enfatiza que nós somos uma unidade e que nós dependemos uns dos outros. Somos um grupo que compartilha uma fé, que compartilha o amor de Cristo e que ao mesmo tempo nós dependemos uns dos outros. Esse conceito, esse valor que nós enfatizamos, que nós julgamos importante, vai de encontro com o que a gente encontra no mundo. Porque hoje o mundo, ele não entende esse conceito de comunidade, unidade e interdependência, de que nós dependemos uns dos outros. Apesar do mundo tentar copiar isso. Apesar do mundo, muitas vezes, usar o termo comunidade. A verdade é que você pode usar o termo comunidade, mas se você não tem um entendimento bíblico do que é unidade, jamais você vai entender o conceito bíblico de, entre aspas, comunidade. Como é viver em comunidade. É por isso que hoje o que você vê nas igrejas que não entendem comunidade, o conceito de comunidade, a unidade sendo quebrada. É o que mais a gente vê hoje. Igrejas se desfazendo. A gente vê muitas vezes cristãos vindo na igreja, mas eles vêm por um benefício próprio. Eles buscam não servir, eles buscam não glorificar a Cristo, mas eles buscam algo para si, por causa de um individualismo exacerbado, por causa de um egoísmo que cega. Aí o que acontece? A igreja, ela passa a se desvirtuar, naquela ânsia de segurar as pessoas nos bancos da igreja, naquele frenesi de querer trazer mais e mais pessoas, a igreja passa então a não servir ao Senhor que ela deveria servir e passa a servir aqueles que deveriam servir, porque eles vêm na igreja para serem servidos. E aí então a igreja perde a sua relevância, porque o evangelho passa a ser totalmente deturpado. Por isso que quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de resgatar um valor que se perdeu. A gente fala de comunidade porque a gente quer fazer com que as pessoas restaurem esse valor dentro do coração delas, de que igreja é um lugar onde a gente vem para servir e não para ser servido. De que igreja é um lugar onde a unidade e a dependência que nós temos uns dos outros não é opcional, mas é essencial. A solução hoje é a gente voltar para esse conceito que se perdeu. É a gente voltar a entender o que a palavra de Deus fala sobre unidade. Porque é aí que a gente vai entender qual é a importância e relevância da igreja para a minha vida. Porque não são apenas os descrentes, ou aqueles que não creem em Jesus, que não entendem o valor da igreja. São muitos que, até mesmo dentro da igreja, eles não entendem o valor da igreja, porque se perdeu. Mas a igreja, ela é fundamental para mim e para você. Porque a igreja, essa unidade que a gente tem, essa vida em comunidade, ela é importante para a nossa santificação. A vida em comunidade, esse compartilhar que nós temos de vida em Cristo, é importante no meu andar com Deus e na minha santificação. A igreja, essa comunidade, essa unidade em Cristo Jesus, é onde o discipulado acontece. Quando você não entende isso, quando você não entende o papel dessa comunidade e o porquê dessa comunidade, discipulado
santificação se tornam muito difíceis na sua vida. É por isso que hoje, então, a gente vai para Efésios capítulo 4. Porque Efésios era uma cidade muito interessante. Éfeso era uma cidade muito interessante. Porque Éfeso, naquela época, era uma cidade muito rica. Porque ela ficava num lugar muito estratégico. Então vinha gente de muito lugar, de muitos lugares, para Éfeso. Porque ficava num lugar estratégico, num ponto assim que era fácil para todo mundo vir, de qualquer lugar. Imagina que naquela época você não tinha avião, não tinha carro. Então, ser um lugar onde todo mundo podia vir de qualquer lugar era muito importante. E era importante porque naquele lugar você tinha um templo para uma deusa que era importantíssima para as pessoas daquela época. Então as pessoas vinham de todos os lugares, a todo tempo, para cultuar aquela deusa. E quando as pessoas vêm para cultuar, elas trazem muito dinheiro. Então a cidade era muito movimentada, muito comércio, muito dinheiro. Então Éfeso era um lugar onde dinheiro rolava, comércio era forte, gente de tudo quanto era lugar. Então era uma cidade muito urbana, muito vibrante, muito dinâmica. Toda hora falando com pessoas de diversas culturas, diversos lugares, línguas diferentes, dinheiro, comércio rolando. Então, para as pessoas, era muito difícil focar nas coisas de Deus. Porque as pessoas estavam em Éfeso para fazer dinheiro, para começar de novo, para se estabelecer nessa vida. E não era apenas muito difícil naquela época por causa do dinheiro na cidade de Éfeso, mas era muito difícil também por causa das tentações que a cidade tinha. Era uma cidade que trazia muitas tentações, onde a carne, ela estava em todo lugar, onde as pessoas que pensavam que o desejo da carne era liberado, onde o pecado estava em todo lugar, às vistas, andando na rua, o pecado estava ali. Então você ser cristão na cidade de Éfeso, naquela época, era muito difícil. Então Paulo, quando ele escreve essa carta para os Efésios, ele quer trazer aquelas pessoas que estavam distraídas em ganhar dinheiro, em fazer dinheiro, em se estabelecer nessa vida, pessoas que estavam lutando contra o pecado, pessoas que estavam escravizadas com o pecado, e ele fala o seguinte: olha, presta atenção numa coisa, você quer vencer as tentações que te rodeiam? Você quer vencer as tentações e esse materialismo que quer te arrancar da presença de Deus? Igreja vai ser importante na sua vida. Você quer vencer as tentações que rodeiam e que fazem com que a sua carne esteja dominando o seu ser? Foca na comunidade, na unidade da igreja. Você quer vencer esse materialismo que te arranca da presença de Deus e faz você sair da presença de Deus e viver no mundo como se não houvesse amanhã? Foca na igreja. Presta atenção na comunidade. Tenta entender o conceito de comunidade e o propósito dessa comunidade. Então, em Efésios capítulo 4, hoje, eu gostaria que a gente respondesse 3 perguntas. Então, à medida que a gente vai ler esse texto hoje, a gente vai responder 3 perguntas. Por que eu estou na igreja? Para que eu estou na igreja? E o que acontece quando eu faço parte da igreja? Porque eu estou aqui, para que eu estou aqui, e o que acontece se você continuar vindo aqui? Essas são as 3 perguntas que a gente vai responder. Então a primeira pergunta que a gente vai responder hoje é: por que eu estou aqui? Por que eu faço parte aqui dessa comunidade? Por que eu estou aqui na igreja? Olha para o versículo 7 aqui, o que a palavra de Deus fala. Agora eu vou ler na minha versão, ok? E a graça foi concedida a cada um de nós
segundo a proporção do dom de Cristo. Olha que interessante que Paulo fala. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Olha o versículo 8. E por isso diz, quando ele quem? Jesus, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Paulo entendia que o crente, quando você se converte, quando você passa a reconhecer que você foi alcançado pela graça de Deus, e naquele momento você confessa que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, naquele momento você recebeu um dom. E esse dom foi concedido a você. Olha que ele usa a palavra concedeu. Conceder significa que foi dado. Não é algo que você buscou, algo que você correu atrás e conseguiu. Isso era muito importante que as pessoas de Éfeso entendessem. Por quê? Porque quando você está num lugar onde todo mundo está correndo atrás de fazer dinheiro e fazer a coisa acontecer, você começa a ter uma mentalidade. Que mentalidade? De que você corre atrás e acontece. De que tudo é através das suas forças. Basta você trabalhar duro e as coisas vão acontecer. De que você não precisa de mais ninguém. Você só precisa de você. Você só precisa de saúde. Você só precisa de oportunidade. E aí, se você se dispor a trabalhar e correr atrás, você faz acontecer. E essa era a mentalidade que as pessoas tinham. Então, não era estranho que as pessoas trazessem essa mentalidade para dentro da igreja. De que o dom é algo que você busca. Pô, se eu quero aprender a colocar um baseboard, como é que você faz? Você vai e aprende. Você vai no YouTube lá e aprende. Vai e olha lá e faz acontecer. Pronto, agora você instala baseboard. Mas Paulo, como ele estava falando das coisas de Deus, ele precisava que as pessoas mudassem a mentalidade delas. E a primeira coisa que ele fala para as pessoas é de que os dons não vêm de vocês, os dons são concedidos por Deus. É Deus quem dá. Por que você está aqui? Porque você, pela graça de Deus, Deus te concedeu um dom. Deus te concedeu um dom. E quando a gente entende esse conceito de que você está aqui, de que eu estou aqui, de que todos nós estamos aqui, porque Deus nos concedeu um dom, agora isso abre um outro problema. Porque muitas vezes quando a gente não entende isso, a gente está numa mentalidade de que a gente consegue as coisas pelos nossos próprios esforços, a gente então começa a desviar o foco. Por quê? Porque quando a gente vê aquela pessoa estando em evidência, porque ela está exercitando o dom dela, porque ela está fazendo algo, muitas vezes a gente pode cair no erro de querer fazer a mesma coisa, querer fazer melhor. E aí, a gente começa, por que ele consegue ou não consigo? E se quebra a unidade. Mas olha que interessante que Paulo, ele fala aqui nos versículos 7, aqui. Olha o que ele fala aqui, que é muito importante, que eu vou ler novamente. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Não é apenas Cristo que te dá o dom, mas ele dá o dom que ele quer e na proporção que ele quer. Então não tem nada que eu possa fazer, não tem nada, é Deus que dá o dom. Então isso elimina a competição, o ciúme e a inveja. Por quê? Quando aquela irmã faz aquilo, todo mundo é abençoado e quando eu faço, Jesus deu o dom. E não tem razão nenhuma
para a gente ter inveja, não tem razão nenhuma para a gente ter ciúmes, não tem razão nenhuma para a gente competir, porque quem dá o dom na proporção que Ele quer, e o dom que Ele quer é o Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Não tem o porquê da gente quebrar a unidade da igreja, não tem o porquê a gente ficar de mal das pessoas dentro da igreja, ou ficar naquele espírito de competição, porque quem dá o dom e na proporção que Ele quer é o cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Dom é uma habilidade especial, espiritual, dado pelo Deus Espírito Santo para que você sirva outros. Dom é uma habilidade espiritual, especial, dado pelo Deus Espírito Santo para que você sirva outros. E aí a gente vai então responder a pergunta número 2. Para que estou aqui? Para que eu estou na igreja? Para que estar envolvido numa comunidade? Qual é o propósito? Qual é a missão? Qual é a relevância disso? Olha o que a palavra de Deus fala no versículo 12. Eu vou ler a partir do versículo 11, só para ficar mais claro a leitura aqui. E Ele mesmo, Ele quem? Jesus Cristo. E olha o uso da palavra concedeu. Paulo enfatiza isso. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Hoje, o que a gente mais tem é igreja. Igrejas, como eu disse no começo, de diversos tamanhos, diversas cores, diversas práticas. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto, apesar de a gente ter visto mais igrejas, a gente não tem visto mais evangelho. A gente vê mais igreja, mas a gente não vê, infelizmente, mais conversões. A gente vê mais pessoas dentro dos templos, mas a gente não vê mais maturidade. Me assusta hoje ver que em algumas igrejas o culto, aquilo que se julga manifestação espiritual, é mais parecido com um terreiro de Umbanda do que um culto a Deus. Me assusta hoje pessoas que se intitulam profetas, mas que elas mais parecem curandeiras, que basta você mandar um pix que ele te dá uma revelação. Por que nós estamos aqui? O porquê de Deus dar igreja? O porquê de Deus nos colocar em comunidade? O porquê de Deus nos colocar aqui com os nossos dons? O propósito é para que nós sirvamos uns aos outros. Esse é o propósito. Igreja não é para você vir aqui e você ser servido, mas a igreja é um lugar onde você vem para servir. Olha o que a palavra de Deus fala aqui. Porque Ele concedeu alguns com diferentes dons, com vistas ao aperfeiçoamento seu próprio? Não, dos santos. Então, por que Deus me deu o dom? Por que Deus me concedeu uma habilidade especial, espiritual, através do Espírito Santo? Só um momentinho. Samuel, go to the door. Por que Deus nos concedeu dons? Para que nós sirvamos uns aos outros. Para que nós, através do nosso serviço, através do uso dos nossos dons, nós aperfeiçoemos uns aos outros. Olha que interessante. Olha que interessante, igreja, na mentalidade, no coração de Deus.
quando Ele te salvou, o Espírito Santo passou a habitar no seu coração. Naquele momento, o Espírito Santo te capacitou com uma habilidade espiritual para você servir o corpo de Cristo. E através do seu serviço, o que acontece? As outras pessoas, elas são aperfeiçoadas. O que quer dizer aperfeiçoado? Se torna mais perfeito, se torna santificado. É interessante muitas pessoas, quando elas exercem os dons, e a gente é abençoado por elas. Tem pessoas que têm o dom de misericórdia. E tem pessoas que realmente elas conseguem sentir compaixão quando ela vê alguém sofrendo. E é interessante quando a gente vê essa pessoa exercendo esse dom de misericórdia, como a gente é impactado por essa pessoa. E não é só quando a gente é impactado, mas a gente aprende, é assim que a gente deve sentir misericórdia. É assim que a gente deve ter empatia pelo próximo. Isso que é compaixão. Tem pessoas que têm o dom do ensino. E tem coisas assim que são muito difíceis de entender, mas que o Espírito Santo, ao usar aquela pessoa, faz com que aquilo que era muito difícil, aquilo que era quase que impossível entender, através daquele ensino, a gente, uau! E aí a gente passa a crescer na nossa fé. O dom que Deus nos dá jamais é para nós mesmos, jamais é para o nosso próprio benefício, mas é para o aperfeiçoamento dos santos, do corpo de Cristo. Mas para que aperfeiçoar os outros? Para que gastar o seu tempo usando o seu dom, servindo os outros, para que os outros se aperfeiçoem? Por quê? Porque a igreja, olha que interessante, a comunidade que Deus tinha na mente e no coração dele, olha que interessante, olha o que ele fala aqui no versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Gente, quando a gente fala de servir e de crescer na fé, quando a gente fala de servir o corpo de Cristo e crescer na fé, quando a gente fala de edificação, a gente precisa entender uma coisa, e isso tem que ser muito claro. Por quê? Porque hoje, quando a gente fala de igreja, de servir, o que a gente pensa? O que vem na mente? A gente vem time de louvor, administração, ou é escolinha bíblica dominical, de cuidar das crianças. E quando a gente fala de outras coisas, a gente fala de eventos. E hoje, porque a igreja, ela perdeu esse foco dessa unidade, dessa comunidade de Deus, onde Deus atua através do serviço dos crentes uns aos outros, hoje se desvirtuou isso. Por quê? Porque a gente passa a olhar a igreja e servir como fazer. E não quer dizer, não está errado fazer. Mas aí a gente começa a entrar num ciclo onde aquele que está envolvido na igreja é aquele que vem cozinhar na festa. Está errado cozinhar? Não. Mas é tudo cozinhar? Não. Então a gente começa a achar que a igreja atuante é a igreja que faz festa. Aquela igreja é viva, aquela igreja é atuante, aquela igreja está... Por quê? Porque ela faz festa toda vez. E as irmãs estão lá cozinhando sempre. E aí os irmãos estão lá, vindo na festa. Só que aí se perdeu uma coisa muito importante, que é o quê? Olha o que a palavra de Deus fala aqui. Versículo 12. Para a edificação do corpo de Cristo.
edificação do corpo de Cristo é muito mais e é muito maior do que apenas evento. Uma igreja atuante, uma igreja viva, uma igreja apaixonada por Jesus é muito maior do que fazer festa junto. Porque quando nós estamos servindo uns aos outros através dos nossos dons, algo muito mais poderoso acontece do que apenas uma festa. Quando crentes, quando discípulos de Jesus, eles se encontram e eles servem uns aos outros através dos seus dons, algo muito mais poderoso acontece, algo muito maior acontece no meio deles do que apenas a alegria de uma festa. O que acontece é verdadeiro discipulado. E essa é a nossa pergunta número 3. O que acontece quando nós estamos aqui e nos comprometemos com a comunidade? Olha o versículo 13 e versículo 4. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Quando nós estamos reunidos, quando crentes servem através dos seus dons e quando o Espírito Santo opera entre nós, há verdadeiro crescimento espiritual, discipulado. Porque quando a gente se reúne, esse crescimento espiritual não acontece. Porque hoje as igrejas, quando elas se reúnem, parece que não há crescimento espiritual. E hoje, dentre muitas igrejas, muitos cristãos hoje parece que não crescem na fé e não têm maturidade espiritual. Por quê? Porque não houve algo que era essencial: o fundamento da palavra. Olha o que a palavra de Deus fala aqui: edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, quando nós estamos nos reunindo e a gente está servindo, é importante que nessa comunhão, nessa unidade que nós compartilhamos uns com os outros, esteja o exercício do dom e o fundamento da palavra. É muito importante que quando a gente faz algo, não estou falando que a gente não pode fazer evento, não estou falando que uma igreja ela não pode ter vários eventos, mas quando o foco não é o fundamento da palavra, o exercício dos dons, o evento é um fim em si mesmo, se perde a oportunidade do discipulado e do crescimento espiritual. E quando não há crescimento espiritual, não há maturidade. A gente nunca vai chegar. Por isso é muito importante, quando a igreja se reúne, ela estar muito bem fundamentada na palavra, entender o propósito do porquê ela está se reunindo, aquele evento está mergulhado em oração, porque isso é o que nos leva a entender o porquê e o que nós estamos fazendo aqui. Para que crescimento espiritual aconteça. Quando o crescimento espiritual acontece, maturidade vem. E a maturidade nos leva a um pleno conhecimento das coisas de Deus. Nos leva a um pleno conhecimento de doutrina, que nos permite ficarmos firmes na fé. Não é mais agitado de um lado para o outro. Quando a igreja se reúne, quando a unidade é vivida de maneira plena e abundante, quando dons são usados e exercitados no serviço do corpo de Cristo, e isso é fundamentado na palavra, há crescimento espiritual. Amados, hoje a gente vive num tempo onde, infelizmente, maturidade é algo que a gente colocou em segundo plano.
Infelizmente, hoje, a maturidade espiritual não tem sido um foco. Trabalhar nos nossos pecados, trabalhar na nossa luta contra o pecado. Santificação tem se tornado algo que a gente bota no bolso de trás e finge que a gente um dia vai voltar a prestar atenção. Mas que a gente esquece. Amados, o propósito de nós focarmos na comunidade é que nós estamos aqui para ajudar uns aos outros a crescerem na fé. Nós estamos aqui juntos para orar uns pelos outros, para viver uma vida de fé juntos, para ajudar uns aos outros a trabalhar com o seu pecado. Nós estamos aqui juntos para orar uns pelos outros, para que todos nós possamos contemplar a graça de Cristo cada vez mais. Por isso, é muito importante que a gente foque no ser uma comunidade, em ser uma unidade, em praticar a fé juntos, exercitar os nossos dons, descobrir os nossos dons e encorajar uns aos outros, sabendo de que o corpo de Cristo existe para a glória de Deus, sabendo que os dons, eles são concedidos na proporção que o Senhor nos dá. Então, amados, que a partir de agora nós possamos confiar em Cristo, sabendo que é Ele quem faz a obra em nós, pedindo a Ele que nos use cada vez mais para ajudar uns aos outros a crescerem na fé e colocar o nosso dom a serviço dEle. Lembrem-se que o dom foi dado para ser usado. Então, use o seu dom, coloque a serviço do reino e, através desse dom, ajude a todos nós a crescermos na nossa fé, para que em todas as coisas o nome de Jesus seja glorificado. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deu dons e talentos, não para o nosso próprio uso, mas para a tua glória. Como é que um Deus tão maravilhoso, que pode criar o mundo num estalar de dedos, quer ainda usar insignificantes pecadores para a tua glória? Como é que um Deus tão maravilhoso quer ainda usar pessoas tão quebrantadas e nos dá ainda dons para servir o teu corpo? Pai amado, o Senhor é um Deus tão bom, que não apenas nos salvou, mas quer nos usar como instrumentos de glória para o teu nome. Pai amado, por isso arranca do nosso coração todo medo, arranca do nosso coração toda suspeita, ainda que no passado nós tenhamos sido machucados de alguma forma, ainda que nós tenhamos sido decepcionados, ainda que o nosso coração tenha sido muito machucado quando nós estávamos ali servindo ao teu nome. Pai amado, trabalha no nosso coração de tal maneira que todos nós aqui estejamos com coragem e destemidos, ó Deus, em te servir. Pai amado, usa essa unidade, essa comunidade para o teu nome e para a tua glória, para que mais pessoas escutem o evangelho do reino, creiam que Jesus Cristo é o único Deus, o Senhor e Salvador das nossas vidas, e que pessoas se convertam, Pai. Usa essa comunidade